A pobreza não é apenas a falta de dinheiro. Ela é, acima de tudo, a ausência de direção. A pobreza começa como uma ideia, germina como um hábito e floresce como uma prisão invisível que acorrenta a mente. Você já reparou? As pessoas costumam lutar contra o sintoma, a falta de recursos, mas quase nunca contra a raiz, que é a falta de consciência. Napoleon Hill dizia: toda riqueza começa com um pensamento. Mas ele também alertava: toda miséria começa do mesmo modo. A diferença entre um milionário e um endividado, entre o homem livre e o homem acorrentado, está no que eles alimentam dentro da mente, todos os dias, silenciosamente, enquanto o mundo dorme. Você pode acordar cedo, estudar, se esforçar, trabalhar até a exaustão e ainda assim continuar preso no mesmo lugar. Porque a pobreza não respeita esforço sem direção. Ela se alimenta de hábitos invisíveis, comportamentos pequenos, repetidos com distração, que constroem um destino previsível. Hoje eu quero que você desperte, não apenas para o dinheiro, mas para o poder de causa e efeito que governa toda a sua vida. Você não é vítima do acaso, é fruto do que tolera, do que repete, do que ignora. E se quer mudar o que colhe, precisa mudar o que planta. O primeiro hábito que aprisiona a maioria das pessoas é simples e devastador: não controlar os próprios gastos. O dinheiro é uma energia. Ele obedece a quem o domina e foge de quem o trata com descuido. Enquanto você não souber para onde ele vai, continuará acreditando que não ganha o suficiente, quando, na verdade, o que falta é consciência. A mente sem controle cria o bolso sem direção. A pessoa que não controla o dinheiro não controla a vida. Ela trabalha para pagar contas, consome para preencher vazios e no fim do mês olha para o extrato e sente vergonha. Mas não é vergonha que transforma, é decisão. Quando você decide olhar para seus números com coragem, não como um inimigo, mas como um espelho, começa o processo de libertação. O dinheiro não é mal nem bem, é um servo poderoso. Mas se você não o comanda, ele comanda você. E enquanto a maioria foge da palavra controle, os verdadeiros construtores da riqueza a abraçam. Porque controlar não é limitar, é direcionar. É a diferença entre o rio que inunda e o rio que gera energia. A vida financeira é igual. Ou você canaliza, ou transborda e destrói o que construiu. O segundo hábito que corrói a prosperidade é comprar passivos e chamá-los de conquistas. Vivemos numa era em que a aparência vale mais do que a essência. As pessoas trocam liberdade por status, querem o carro dos sonhos, a casa perfeita, o relógio brilhante, e em troca entregam o que tem de mais valioso, sua tranquilidade. Napoleon Hill dizia: o homem que não domina o desejo de possuir mais do que pode pagar já se rendeu antes mesmo de começar a batalha. E é exatamente isso que vemos todos os dias. Pessoas com bons salários, mas com corações endividados. Pessoas que sobem na escada do sucesso, mas esquecem que ela está encostada na parede errada. Você já reparou como é fácil cair nessa armadilha? Você começa com um simples "eu mereço", um carro novo, uma casa maior, um celular mais moderno, e antes que perceba, está preso a parcelas, juros e obrigações que drenam sua energia vital. Você não trabalha mais por propósito, mas por boletos. Não é dono do que tem, é servo do que comprou. Hill ensinava que o verdadeiro rico não mede riqueza pelo que ostenta, mas pelo tempo que pode permanecer livre. E essa liberdade nasce da inteligência de construir ativos, não aparências. Um ativo é algo que trabalha por você mesmo quando você dorme. Um passivo é algo que te consome, mesmo quando você descansa. E o que a maioria faz? Passa a vida inteira alimentando o lobo errado. Mas existe uma verdade simples. Você só se liberta quando começa a inverter a direção do fluxo. O dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário.
A cada compra, pergunte-se: isso vai colocar dinheiro no meu bolso ou vai tirá-lo? Essa simples pergunta, se levada a sério, pode mudar o destino de uma família inteira. E então chegamos ao terceiro hábito, o mais silencioso de todos: não pensar a longo prazo. A pobreza, no fundo, é impaciência disfarçada. É a voz interior que diz: eu quero agora, mesmo que isso custe o amanhã. Mas o sucesso, ele sussurra diferente: plante hoje, colha sempre. Vivemos em um mundo viciado em gratificação instantânea. O algoritmo premia o impulso, o marketing vende urgência e o tempo se tornou inimigo. Mas o tempo, para o sábio, é o maior dos aliados. Ele é o multiplicador invisível. Ele transforma pequenos gestos diários em grandes resultados. Hill costumava dizer: a paciência, a persistência e o trabalho suado criam uma combinação irresistível para o sucesso. Mas para o impaciente, o tempo é insuportável. E é por isso que tantos desistem antes da colheita. Eles cavam o poço, enxergam o brilho da água e param, um palmo antes de alcançá-la. Se você quer vencer, precisa rever sua relação com o tempo. O dinheiro cresce devagar. A disciplina amadurece com dor, e o caráter é forjado na repetição das escolhas certas. O impaciente busca atalhos, o sábio constrói estradas. Então pare um instante, respire, pergunte a si mesmo: o que você está construindo que ainda não pode ver? Porque é ali, naquilo que ainda não floresceu, que mora o verdadeiro poder. O tempo não destrói o que é sólido, ele apenas revela o que é verdadeiro. Há um hábito sutil, mas profundamente destrutivo, que aprisiona milhares de mentes: acreditar que tudo vai dar certo, mesmo sem preparo. O otimismo é uma força divina quando aliado à ação consciente, mas sozinho, ele é uma anestesia perigosa, uma ilusão que te embala enquanto o tempo te rouba oportunidades. Napoleon Hill nunca pregou o otimismo cego. Ele falava de fé inteligente, aquela que se constrói sobre planejamento, esforço e estratégia. Acreditar que tudo vai dar certo sem plantar a semente certa é o mesmo que rezar por colheita em um campo vazio. Deus ajuda o homem que se ajuda, e a fé verdadeira não é um pedido, é um compromisso. Há quem acredite que o universo conspira, mas se você não se mover, o universo apenas observa. A vida não recompensa quem sonha, recompensa quem age. E no caminho do sucesso, os imprevistos são inevitáveis. Não é uma questão de se, mas de quando. Doença, perda, fracasso, rejeição. Todos virão para testar o que você construiu dentro de si. O homem sábio não teme a tempestade. Ele ergue a casa sobre rocha firme. Reserva de emergência, disciplina, resiliência, humildade. Esses são os tijolos da fortaleza interior. Porque quando a chuva cair, e ela sempre cai, só quem se preparou ficará de pé. A fé não elimina as dificuldades. Ela apenas muda quem você se torna diante delas. Então não viva acreditando que tudo vai dar certo. Viva se tornando a pessoa que faz as coisas darem certo. E então chegamos ao quinto hábito, talvez o mais comum e o mais fatal: acreditar que já sabe o suficiente. Este é o ponto em que a maioria para de crescer. Eles leem um livro, assistem um vídeo ou conquistam algum sucesso. E acreditam que chegaram ao topo. Mas, como dizia Hill, o dia em que o homem parar de aprender, ele começa a morrer. O conhecimento é como a água de um rio. Ele precisa fluir, precisa ser renovado, precisa ser buscado. A mente que se fecha para o novo apodrece em suas próprias verdades antigas. E nada é mais perigoso do que uma mente orgulhosa. Quantas oportunidades você já perdeu por achar que sabia? Quantas vezes você defendeu uma crença, não porque ela era verdadeira, mas porque te era confortável? A ignorância mais profunda não é a falta de saber, é a recusa em aprender.
Hill dizia que a riqueza é filha da sabedoria e a sabedoria é filha da humildade. Portanto, nunca acredite que sabe o bastante. Leia, observe, ouça, questione. Aquele que se mantém aprendiz permanece em movimento. E o movimento é o batimento cardíaco do sucesso. Então olhe para dentro. Quando foi a última vez que você aprendeu algo que te desafiou? Quando foi a última vez que sentiu desconforto, dúvida, curiosidade? Essas são as portas do crescimento, e somente quem as atravessa encontra o verdadeiro poder. A pobreza é um estado de mente. Ela começa quando você desiste de crescer, de planejar, de aprender, e termina quando você desperta. Você não nasceu para viver em escassez, nasceu para dominar a si mesmo. O controle dos gastos é o primeiro passo. Evitar passivos, o segundo. Pensar a longo prazo, o terceiro. Agir com fé inteligente, o quarto. E permanecer aprendiz, o quinto. Esses são os pilares da verdadeira liberdade, não financeira apenas, mas mental, espiritual e emocional. Porque quando a mente se expande, o mundo se dobra diante dela. E quando o homem descobre que é o próprio construtor do destino, ele nunca mais aceita ser vítima das circunstâncias. Você não está preso, está em processo. Você não está atrasado, está amadurecendo. E cada decisão consciente é um tijolo na ponte que o levará da limitação para a abundância. Não espere o momento perfeito. Crie o momento com as escolhas que faz agora. A prosperidade não é um milagre, é um método. E o método começa em silêncio dentro de você. Tudo o que você precisa já está aí. Fé, foco e disciplina. Apenas desperte, apenas comece. E se esta mensagem acendeu algo dentro de você, se te fez enxergar o poder de mudar a própria história, inscreva-se no canal. Aqui você vai continuar ouvindo a voz que o mundo tenta calar. A voz da coragem, da fé e da mente que se recusa a ser comum. Porque no final, o que define o seu destino não é o que você tem, é o que você decide se tornar.